Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos novamente no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Hoje vamos dar continuidade aos nossos videoaulas a respeito do Apocalipse. No último vídeo, eu falei a respeito da Babilônia e da besta. Eu mostrei aos ouvintes a diferença da Babilônia, a diferença da besta e o porquê são personagens diferentes. Eu mostrei, segundo as escrituras, que a besta do Apocalipse ela odiava a Babilônia. E assim, Deus Todo-Poderoso, deu autoridade à besta para que destruísse a Babilônia. Por esse motivo, a Babilônia não pode ser Roma pagã e a besta sendo o Império Romano. Do mesmo modo, a Babilônia não poderia ser a Igreja Católica e a besta do Apocalipse ser o papado. Tá? Isso é fruto de uma esquizofrenia protestante. Eu volto a repetir, e como todo mundo sabe, eu repito isto a todos os vídeos, em todos os debates. As escrituras sagradas, elas foram escritas dentro de uma cultura. Essa cultura é a cultura hebraica, tá? Uma cultura hebraica de 2000 anos. Também as escrituras elas foram escritas ou foram sendo escritas em três idiomas, no hebraico, tá? Principalmente o Antigo Testamento, em aramaico, aqueles livros que vieram depois do exílio babilônico, e no koiné, basicamente o Novo Testamento. Vale salientar que o Antigo Testamento foi traduzido para o grego koiné pelos 72 sábios de Alexandria. Hoje eu quero dar continuidade ao tema Babilônia. Tá? Eu peço ao ouvinte que esqueça e deixe de lado um pouco a besta do Apocalipse. Isto vai ser tema para uma outra sequência de vídeos. Agora, neste momento, eu vou falar a respeito do termo prostituta, do porquê a Babilônia é chamada de prostituta. Nos próximos vídeos, eu irei falar de outras características, e assim eu irei provar de uma vez por todas que a Babilônia se trata da cidade de Jerusalém, tá? Não é uma igreja, tá? Não é a igreja católica, não é a igreja adventista, não é a igreja evangélica, não é a cidade de Roma, não é o Império Romano, não é o papado. É apenas uma cidade, a cidade que crucificou o seu próprio Senhor. Isto é literal dentro do Apocalipse. Agora vamos falar a respeito da Babilônia ser chamada de prostituta. O porquê João usa esse termo, né? Vamos lembrar que João, né, aqui eu creio que 90% dos cristãos acreditam que seja João Evangelista, o filho de Zebedeu. João Evangelista ele era hebreu, ele era judeu, descendente, né, descendente de Abraão. Tudo o que ele escrevia estava relacionado à cultura hebraica. Por isso, quando a gente tenta interpretar um livro como o Apocalipse, primeiro, você não pode retirar o Apocalipse de dentro do cânon e tentar interpretá-lo segundo o seu achismo. Eu costumo repetir várias vezes, o protestante ele pega o Apocalipse, ele vai no fundo do quintal da casa dele, começa a ler aquilo e esquece que aqueles termos, aqueles símbolos, eles se enquadram nos livros proféticos do Antigo Testamento. Então você consegue interpretar aquilo lendo o Antigo Testamento, lendo os profetas. João, quando ele escreveu o Apocalipse, ele usou aqueles símbolos, os símbolos do Antigo Testamento, porque apenas um cristão que tivesse total conhecimento das escrituras e da cultura hebraica conseguiria entender perfeitamente o que ele escreveu. Por esse motivo, não adianta abrir o Apocalipse e ler que um cavalo verde surgiu lá do céu e jogou tormentos divinos na terra e interpretar que aquilo é o Papa, entendeu? Isso é uma questão, isso é um achismo, né? Isso cai no chamado devaneios protestantes. Não é assim que se interpreta o Apocalipse.
O Apocalipse ele foi escrito dentro da cultura hebraica e dentro de um idioma, que é o grego koiné. Então você tem que voltar a 2000 anos, entender aquela cultura, entender os significados dos principais termos usados dentro do livro. E hoje eu quero tratar especificamente do termo prostituta. O porquê a Babilônia, que é uma grande cidade, não é uma igreja, o porquê a Babilônia ela é chamada de prostituta. Tá? Teve um ouvinte, né, um leitor do meu site, que pediu para que eu refutasse Lucas Banzoli, porque Lucas Banzoli agora, ele enlouqueceu de vez, todo mundo sabe disso, ele endoidou. E ele diz que a besta do Apocalipse, ou, não sei, a prostituta é o comunismo. Tá? Se eu não me engano, é a besta do Apocalipse. Ele escreveu um artigo dizendo que o comunismo é a besta do Apocalipse. Esse ouvinte pediu para que eu refutasse Lucas Banzoli. Na verdade, assim, o Lucas Banzoli ele é autorrefutável, ele mesmo se refuta. Então, a natureza cuida. Nós não podemos perder o nosso precioso tempo com isso. Basta saber que na época de João, 5 reis que correspondem à besta do Apocalipse, 5 reis já haviam caído, já não fazia mais parte, né, daquele sistema político, ok? Então, o Lucas Banzoli simplesmente ele vai ter que provar que existiram 5 cabeças, 5 reis comunistas na época de João, né, ou anterior a João. Enfim, não vale a pena perder tempo com isso. Voltando a falar da prostituta e da Babilônia especificamente, vamos entender, tá? Será que o termo prostituta possui o mesmo significado, tá? O termo prostituta usado pelos hebreus, tá? O termo que João usou, ele possui o mesmo significado do português, o que nós entendemos hoje? Aqui nós temos a concordância Strong. E eu tenho vários termos aqui ligados, né? Todos esses termos estão ligados à prostituta, tá? A prostituta tá aqui, ó. Esses 3 termos aqui, eu não vou falar porque eu não sei falar, eu realmente não sei falar grego, tá? Eu não sei falar grego. Então, é muito mais fácil você ler, prestar atenção no que está escrito e prestar atenção no significado. Esses 3 termos aqui, ó, gregos, eles derivam da mesma palavra. Todos eles estão correlacionados à fornicação, tá? À prostituição e idolatria, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Esse primeiro termo aqui, ó, esse que eu estou passando o mouse, é um termo que ele está ligado à definição fornicação, tá? E um homem, né? Um homem que se prostitui com ele mesmo. Tá aqui, ó, tá vendo? O segundo termo também deriva da primeira, da mesma palavra, tá? É uma derivação que também corresponde a fornicação, idolatria, fornicação, tá vendo? Idolatria e prostituição, tá? E aqui o terceiro termo que eu estou passando o mouse neste momento aqui, olha, tá vendo? Também deriva da mesma palavra, tá? E tem o significado de prostituição e idolatria, uma comunidade idólatra. E um outro termo aqui, nós estamos vendo que está grifado em azul, está no meio de um quadradinho azul, que eu também não sei falar, tá? Eu não sei expressar como é que se fala corretamente no grego esse termo, mas podemos ver que eu coloquei um grego aqui bem nítido para a pessoa conseguir ler. Isso aqui está relacionado apenas a adultério, a uma mulher adúltera. Tá vendo aqui, olha? A um adultério, entendeu? Porque eu peguei esses 3 termos e mais o quarto termo que está relacionado ao adultério. O que acontece? No português, tá? Eu vou mostrar aqui o dicionário o Aurélio. O termo prostituta ele está totalmente relacionado a uma mulher que se vende. Ela se vende, ela vende o corpo, né? Ela
vende o seu corpo por dinheiro ou por algum outro tipo de benefício material. As definições estão aqui, olha. Oferecer serviços sexuais com o objetivo de obter lucro, perder ou tirar a dignidade, colocar interesses materiais à frente de princípios ou ideais ou ideias e ter a prostituição como modo de vida, ou seja, tá? Ter a prostituição como o seu próprio emprego, como uma profissão. Isto aqui é a definição no português. No hebraico, uma mulher que se vende também é uma prostituta? É uma prostituta? É uma prostituta. A mulher que se vende para obter lucro, ela é uma prostituta no hebraico também, na comunidade hebraica, principalmente entre os apóstolos ali, eles também pensavam assim. Porém, possui mais significados do que no português. Eu vou mostrar para vocês que dentro da cultura hebraica, principalmente na era apostólica e entre os profetas, um caso de fornicação, por exemplo. A fornicação, o que, que é? Um ato sexual fora do casamento, tá? É fora do matrimônio. Se você não é casado, tá? E possui uma mulher, você está cometendo o ato de fornicação, mesmo não sendo casado. Se você for casado e também possui uma outra mulher que não seja a sua mulher, no qual é a sua esposa, você está cometendo um ato de fornicação, tá? E também um ato de adultério. Você está cometendo um pecado de adultério com a sua mulher e também está cometendo uma fornicação, porque você está tendo uma relação fora do casamento, fora do ato conjugal. Dentro da cultura hebraica, eu vou provar para vocês, tá? Para todos os ouvintes e principalmente para os protestantes, que um ato de fornicação e um ato de adultério também é um ato de prostituição para os hebreus. E aí você vai entender o porquê aquela cidade, tá? A grande cidade, que é a cidade que matou o seu próprio Senhor, ela é chamada de prostituta. Tá? Não é porque ela se vendeu por dinheiro, e sim porque ela cometeu uma imoralidade. Tá? Ela cometeu um adultério. E eu vou mostrar para vocês qual foi esse adultério. Voltando aqui, preste atenção, tá? Nós temos três termos aqui, três palavras, uma derivada da outra, que corresponde a uma fornicação, a uma prostituição e idolatria, tá? Aqui nós temos um termo relacionado, tá? Onde eu estou passando o mouse, a adultério. Prestem atenção neste texto de Oséias, no capítulo 3. O Senhor disse-me: ama de novo a uma mulher que foi amada de seu amigo e que foi adúltera. Olha só aqui, lembre-se do pastor que comeu a mulher do amigo por causa de um assento, né? Era exatamente o livro de Oséias, mas eu não vou aqui ficar falando sobre este ato aí de moralidade sexual e muito menos do caso desse pastor aí, né? Vamos continuar o texto. Ama de novo a uma mulher que foi amada de seu amigo e que foi adúltera, pois é assim que o Senhor ama os filhos de Israel. Embora se voltem para outros deuses, tá vendo? Embora se volte para outros deuses, isso aqui é um caso de idolatria, tá? Idolatria. E gostem das tortas de uva. Adquiri-a, pois, para mim, por 15 ciclos de prata. Um homer de cevada e um letec de cevada. E disse-lhe: por muitos dias ficarás aí, sem te prostituíres, nem te entregares a homem algum, e eu farei o mesmo para contigo. Percebam esse texto, ele está
primeiramente se referindo a um adultério, tá? Um adultério. E aqui Deus está se referindo a Israel, a terra de Israel, a nação, que ela cometeu um adultério. Por que Israel cometeu um adultério? Porque eles possuíam um pacto com o Deus de Abraão, que era um Deus único, e passaram também a adorar outros deuses. E isso aqui, né, esse adorar outros deuses está relacionado ao que? A prostituição. Lembra do que eu falei? Dentro da cultura hebraica, tá? Um adultério ou um caso de fornicação, que seria o quê? Um ato sexual fora dos laços matrimoniais. Isso é considerado prostituição dentro da cultura hebraica. Tá? E, ao meu ver, também teria que ser considerado dentro da cultura brasileira. Tá? É uma prostituição mesmo. Presta atenção, aqui olha, quando ele está se referindo ao adultério, ele está usando exatamente aquele termo, tá? Que estava no quadradinho lá azul, o termo para adultério, e relacionando isto ao termo de prostituição. Ou seja, tá? Uma cidade que tinha um pacto com Deus, né? E todo mundo, vocês podem ler principalmente o livro de Oséias e perceber que Deus tratava Jerusalém como a sua própria esposa, tá? Tratava ela como sua própria esposa. E Jerusalém, né, e Israel, né, toda a nação ali, é porque depois do exílio se dividiu, né, na verdade, depois de Davi se dividiu em duas casas, Israel, e depois do exílio ainda se formou a comunidade judaica, né, a religião judaica. E Jerusalém passou a ser o centro das atenções ali dentro do território de Israel. Mas aqui nós vemos o quê? Uma cidade, né, uma nação cuja capital era Jerusalém, e essa nação que tinha um pacto com o Deus de Abraão, que era um Deus único, se voltou para outros deuses. Ou seja, ela possuía amantes, ela tinha uma relação fora dos laços matrimoniais com Deus. E aqui nós vemos que essa relação, tá, que é um ato de adultério, é considerado uma prostituição dentro da cultura hebraica. Vou pegar um outro texto agora, e é o texto de Ezequiel, no capítulo 16. E Ezequiel também vai dizer a mesma coisa que Oséias. Lá no versículo 36, 37 e 38, Ezequiel diz: Eis o que diz o Senhor Javé: por tua prata dilapidada, por tua nudez descoberta no decurso de tuas prostituições, com os teus amantes e com os teus ídolos abomináveis, pelo sangue de teus filhos que lhe destes, vou reunir todos os teus amantes com aquele a quem jurastes amor, todos quantos amastes e todos que detestastes, vou reuni-los contra ti de todos os lados, e perante eles descobrirei a tua nudez, a fim de que te contemplem totalmente. Eu infligirei o castigo às adúlteras e às criminosas, e contra ti desencadearei meu furor e meus ciúmes. Tá? Esse texto aqui de Ezequiel está falando, Ezequiel 16, está se referindo totalmente a Jerusalém. Se você começar a ler desde o primeiro versículo, você vai ver que Ezequiel começa a se referir a Jerusalém e seus crimes abomináveis, tá? E ele continua todo o texto se referindo a Jerusalém, e aqui ele vai ligar o termo prostituição, olha aqui o termo aqui, ó, tá? Eu não vou falar o nome em grego aqui porque eu não sei falar, mas está aqui o termo grego de prostituição, tá? Que está ligado ao que? É um ato de idolatria, porque aqui, olha, ele está se referindo aos amantes como ídolos abomináveis. Tá? É porque Jerusalém, né? Ela se prostituiu com deuses estrangeiros.
E aqui ele está ligando tudo isso aqui ao quê? A um adultério. Olha o termo aqui, adultério de novo, ó. Tá vendo? Adultério. Então, dentro da cultura hebraica, tá? Uma mulher que comete um adultério, ela é considerada uma prostituta. No caso, toda essa simbologia é voltada para a cidade de Jerusalém, tá? Que era tida como a esposa de Deus, tá? Dentro de um laço matrimonial. E essa cidade, que era tratada como mulher, tinha um pacto com esse Deus de Abraão, Deus único, porém, por todos os séculos, essa cidade se voltou a deuses estrangeiros, né? Por isso, ela foi considerada uma mulher que cometeu um adultério para com seu Deus e se prostituiu com outros deuses. Por que eu estou mostrando tudo isso aqui no Antigo Testamento? Porque João ele usou todos os termos no Apocalipse, todos os símbolos, termos, ele usou tudo que os profetas do Antigo Testamento usavam, tá? Aquele cristão que tivesse total conhecimento das escrituras e da cultura hebraica, ele iria conseguir entender perfeitamente o que ele mesmo escreveu no Apocalipse. E aqui eu pegando um outro texto de Ezequiel 16, no mesmo capítulo, preste atenção no que Ezequiel escreveu. Como é frouxo o teu coração, oráculo do Senhor Javé, para teres tido ali o comportamento de uma prostituta. Esse texto aqui está se referindo totalmente à cidade de Jerusalém. Eu peço que o ouvinte ele leia todo esse texto desde o primeiro versículo. Você vai estar lendo exatamente o Apocalipse ali, tá? Aí continuando. Por teres construído um montículo em todas as encruzilhadas e um lugar alto à entrada de todas as ruas, sem mesmo procurar um salário como meretriz, tem sido mulher adúltera, que acolhe os estranhos em lugar do esposo. Tá vendo? Lembra quando eu falei que Deus tratava Jerusalém como a sua esposa, tá? E para Deus, o adultério que ela cometeu, se voltando para outros deuses, deuses de outras nações, para Deus isto era um ato de prostituição, tá? Uma cidade que se prostituiu com outros deuses. E aí entra aquela questão do porquê Roma pagã, não se enquadra nesse caso, porque Roma não tinha pacto nenhum com Deus de Abraão, né? Todo mundo sabe que a Roma imperial ela possuía um outro tipo de religião, tá? Eles eram idólatras, essa era a religião deles. Eles acreditavam em outros deuses e acreditavam em César como seu Deus, tá? Eles não acreditavam no Deus de Abraão. Por isso não tinha o porquê essa cidade, Roma pagã, ser tratada como uma prostituta. Do mesmo jeito o Egito, do mesmo jeito a antiga Babilônia, do mesmo jeito a Grécia, por exemplo, a Grécia possuía também a crença em vários deuses, lá no Egito, e em várias outras cidades, em outras nações, eles eram idólatras. Esta era a religião daquela cidade. Por esse motivo, não tinha o porquê, tá? Um cristão, Jesus Cristo, né, um judeu, tratar essa cidade como uma prostituta, porque aquilo ali era a religião deles, tá? No caso de Israel, não. No caso de Israel, e particularmente a cidade de Jerusalém, eles possuíam um pacto com Deus de Abraão, um Deus único. A partir do momento que eles passaram a adorar e prestar culto, né, de adoração divina para outros deuses, aí eles cometem o adultério, e esse adultério dentro da cultura hebraica é um ato de prostituição. Voltando aqui ao texto de Ezequiel, capítulo 16, prestem atenção como Ezequiel ele usa o termo aqui, olha, né, aquele termo de fornicação, é o mesmo termo que se usa para prostituição, e depois ele liga isso aqui ao termo aqui, olha,
de adultério, uma mulher adúltera, tá? Isso aqui, esse termo aqui é o termo ligado à mulher e aqui adúltera, uma mulher adúltera. É um pouco diferente do que entendemos aqui no Brasil, né? Pelo dicionário português. Para o brasileiro, uma prostituta é uma mulher que vende o seu corpo, né? Que recebe um dinheiro e pratica um ato sexual. Dentro da cultura hebraica, não, tá? Uma pessoa que apenas cometeu um adultério é uma prostituta. Vamos agora se voltar para o Apocalipse. Lá no Apocalipse 17, tá? Nós vemos lá no capítulo 15, o anjo me disse: as águas que viste, à beira das quais a prostituta se assenta, são povos e multidões, nações e línguas. Presta atenção que João está usando aqui ó, o mesmo termo para prostituta, o mesmo termo que Ezequiel e Oséias e outros profetas também. É que eu não vou poder citar todos aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas aqui, olha, João ele usa o mesmo termo que Ezequiel usou para prostituição e Ezequiel ligou esse termo aqui ao quê? A um adultério, a uma cidade que cometeu um adultério, tá? Por adorar deuses de outras nações. E presta atenção aqui no que João escreveu. Ele disse: as águas que vistes, à beira das quais a prostituta se assenta, são povos e multidões, tá? Nações e línguas. Por que a prostituta se assenta perto de muitas águas? Tá? Por quê? Era o local, o principal local de entrada para Jerusalém era o Mar Mediterrâneo. Tá? Do outro lado ali possuía o Mar Morto, tudo. Mas ali o Mar Mediterrâneo era o principal local por onde os povos, as nações entravam em Jerusalém. Tá? Era o principal local. Por isso dizia que ela se assentava à beira de muitas águas. E o que acontece? Os judeus, né, e os hebreus também, a religião judaica, na verdade, ela, como o nosso amigo o Robson, do Inquisição Online, ele explica muito bem, ela se formou no exílio babilônico. Antigamente eram os hebreus, e depois do exílio se voltou uma religião que era só a religião judaica, só os judeus voltaram para Jerusalém. Então os judeus eles olhavam ali para o mar Mediterrâneo e o que eles viam? Eles viam nações, povos, línguas que chegavam através do mar Mediterrâneo para a terra de Israel e subiam até Jerusalém através do mar Mediterrâneo. E preste atenção aqui no versículo 16. Os 10 chifres que viste, assim como a fera, odiarão a prostituta. Lembra que eu falei que a fera, né, a besta, ela não pode ser a prostituta, são personagens diferentes. Hão de despojá-la e desnudá-la, hão de comer-lhe as carnes e a queimarão no fogo. E presta atenção que novamente aqui João ele usa o termo prostituta, o mesmo termo que Oséias, Ezequiel liga a um adultério, tá? A uma cidade que cometeu um adultério. Então nós estamos vendo aqui que essa prostituta, né, ela possui este significado, esse termo, né, prostituta, a Babilônia possui esse, porque ela cometeu um adultério. Ela cometeu um adultério se prostituindo com outros deuses. Agora o mais interessante, tá? Vamos entender. Lá no Apocalipse 19, no versículo 2, João ele escreve assim: porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, tá? E eu não vou colocar aqui o grego agora, mas João usa de novo o termo prostituta, o mesmo termo que é correlacionado com o termo adultério. E continuando, ele diz assim, ó, que havia corrompido a terra com sua fornicação. Olha só. Então, a Babilônia era grande prostituta porque ela corrompeu a terra com a sua fornicação. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos.
Presta atenção aqui que o termo fornicação também está ligado à prostituição. O que é uma fornicação? Um ato de imoralidade sexual fora do casamento. Está ligado o quê? À prostituição. Tá? O mais interessante é que o profeta Jeremias, lá no capítulo 3, ele fala a mesma coisa da cidade de Jerusalém, que foi a cidade de Jerusalém que contaminou a terra. Ó, preste atenção. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela o deixar e se ajuntar a outro homem, porventura, tornará ele outra vez para ela? Não se poluirá de todo aquela terra? Ora, tu te prostituísse com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos ao desculpa. Levanta os teus olhos aos altos e vê, onde não te prostituístes? Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto, assim poluístes a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia. Percebam, ouvinte, percebam que João no Apocalipse ele escreveu a mesma coisa que o profeta Jeremias escreveu a respeito de Jerusalém, tá? Presta atenção que ele usa os mesmos termos: prostituta, fornicação e corrupção da terra, tá? Ele usa, aqui ele está usando o termo de poluição, em outras traduções, esse termo que também é traduzido como uma terra corrompida. Olha só o que João escreveu, né? Que a grande prostituta havia corrompido a terra com a sua fornicação. E olha o que Jeremias escreve a respeito de Jerusalém, tá? Levanta os teus olhos, tá? Onde não te prostituístes? Nos caminhos te assentavas para eles, como os árabes no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas fornicações. A mesma coisa que João escreveu no Apocalipse. Desta forma, apenas desta forma, tá? O leitor vai conseguir interpretar o Apocalipse. Ele vai ter que ler todos os livros dos profetas do Antigo Testamento. Eu entendo que para um protestante isso é difícil, tá? O protestante ele não passa dos 20 versículos que o pastor pediu para ele grifar, tá? Passou dos 20 versículos, ele se perde em todo. A Bíblia protestante possui 20 versículos, nada mais do que isso. É sempre os mesmos. Êxodo 20, versículo 3, é sempre os mesmos versículos, tá? Mas assim, o Apocalipse, por ser um livro profético, um livro de revelação, necessita uma interpretação. E essa interpretação você só vai conseguir tendo conhecimento da cultura hebraica. Como é que você vai ter conhecimento da cultura hebraica? Lendo os livros hebraicos, lendo outras literaturas também relacionadas ao povo hebreu. Porém, assim, nada melhor que os livros dos profetas, né? O profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, o profeta Oséias, todos eles usam os mesmos termos que João usou. E tá aqui, se você ler Jeremias, capítulo 3, tá? No capítulo 3, você vai ver que João, no Apocalipse, ele usou, tá? Os mesmos termos que o profeta Jeremias. Apenas que João, na época, por motivos, né, das perseguições, né, os judeus perseguiam os cristãos na época, era uma perseguição muito severa. Os romanos também perseguiam os cristãos, mas a cidade que tinha o pacto com Deus era a cidade de Jerusalém. E por causa dessa perseguição é que João ele usou um nome enigmático. Ele usou Babilônia, tá? Ele usou a Babilônia e ele começou a colocar, né, dentro do livro, ele começou a colocar várias características dessa Babilônia para que o leitor, né, o cristão que tivesse entendimento da cultura,
conseguisse entender perfeitamente qual era essa cidade. E prestem atenção que aqui ele está usando o termo que o profeta Jeremias usou relacionado à cidade de Jerusalém. Vamos agora para Apocalipse 17. Lá no versículo 5, o João usa quase o mesmo termo. Ele diz assim: E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E lá no capítulo 14, no versículo 8, ele diz: E o outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu a Babilônia, aquela grande cidade. Olha, a grande cidade aqui, tá vendo? Que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. De novo, usando o termo fornicação e prostituição para a Babilônia. E como nós vimos, os profetas ligam esse termo a um ato de adultério. Prestem atenção no que Jeremias escreveu no mesmo capítulo, o mesmo que eu acabei de ler no slide anterior, é o mesmo capítulo. Preste atenção no que Jeremias escreveu. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: Vistes o que fez a rebelde Israel? Ela foi a todo monte alto e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. Tá? Olha aqui ele ligando o termo prostituição de novo a Israel. E eu disse: Depois que fizer tudo isto, voltará para mim. Mas não voltou. E viu isto a sua aleivosa irmã Judá. Judá, né, todo mundo sabe, Judá é ali onde fica Jerusalém, tá? No território de Jerusalém. Jerusalém fica em Judá, na Judéia, na verdade. E vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, olha lá, cometeu adultério, primeiro ela se prostituiu e ele ligou isso ao caso de adultério. E vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério a rebelde Israel, a despedi. Esse a despedir dado a carta de divórcio. Ele dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. Está falando que Judá também se prostituiu. E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra. Prestem atenção no que Jeremias escreveu aqui. É o mesmo que João escreveu. Olha aqui, ó. Está falando de Judá, ok? Que Judá se prostituiu. E aqui ele diz: E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou. Olha só, de novo ligando adultério à prostituição, porque adulterou com a pedra e com a madeira. Percebam vocês leitores, percebam que João ele escreve exatamente o Apocalipse usando todos os símbolos que os profetas do Antigo Testamento usou. A única coisa que ele muda aqui é que ele emenda aqui o nome Babilônia para a mesma cidade que os profetas se dirigiam. A grande questão aqui é a perseguição. Os cristãos nessa época, aqui os cristãos, eles eram considerados hereges pelos judeus. Havia uma perseguição severa à comunidade cristã. Por esse motivo, o nosso amigo aqui, o João, né, que é evangelista, o João Evangelista, filho de Zebedeu, ele usou os termos e os símbolos que os profetas do Antigo Testamento usaram, porém, ao invés de ele se referir a Jerusalém, ele coloca um nome enigmático aqui que é Babilônia. Mas isso aqui pouco interessa, porque um cristão de verdade que possui o total conhecimento da cultura hebraica e também possui conhecimento nas escrituras do Antigo Testamento, ele iria identificar isso aqui na hora. Ele iria saber, não, Babilônia aqui pode trocar o nome para Jerusalém.
Porque assim, João ele está escrevendo a mesma coisa que os profetas do Antigo Testamento escreveu. Vamos agora aqui no próximo slide, a gente consegue perceber exatamente essa questão da terra corrompida. Voltando lá de novo, no Apocalipse 19, no versículo 2. João escreveu, eu já li esse texto aqui no slide anterior e vou ler novamente, vou reler ele. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, tá? Que é a grande cidade. A grande prostituta é a grande cidade. Lá no capítulo 17 ele diz: a mulher que vistes é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então vamos lá. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação. O que a gente tem que entender que João aqui ele está usando o havia no passado, algo que havia acontecido no passado. A prostituta no passado corrompeu a terra com a sua fornicação. Eu não vou entrar ainda aqui nesse termo terra. Nos próximos vídeos vai ser um vídeo longo porque é muito complicado explicar exatamente o real significado aqui do termo terra. Entre os hebreus, é, eles possuíam o termo terra, mundo e universo. Tá? São palavras diferentes com significados diferentes. No português, tudo parece ser o planeta Terra. Tá? O mundo, terra é o planeta Terra, mas para os hebreus não. O termo terra era referente a um território e quando ele não colocava o nome do território, por exemplo, a terra dos caldeus, ou a terra dos gregos, quando ele só falava assim, a terra estava se referindo à própria terra onde ele habitava, aos seus compatriotas. Quando João escrevia assim, apenas a terra ou aos habitantes da terra, ele estava se referindo à sua própria terra natal e aos seus compatriotas. Mas eu não vou entrar nessa questão agora, isso é um tema muito complicado. Eu vou fazer um vídeo apenas a respeito desse termo, terra. Mas continuando aqui, o importante é que o leitor entenda, e o ouvinte, né, da Rádio Macabeus, aqui do nosso canal no YouTube, eu quero que ele entenda que João ele está escrevendo, tá? Ele está usando o mesmo termo e a mesma simbologia que os profetas do Antigo Testamento usaram. Tá? Aqui ele diz que havia corrompido a grande prostituta que havia, no passado, corrompido a terra com a sua fornicação. E lá em Jeremias, no capítulo 23, Jeremias se referindo a Jerusalém, ele diz: por isso assim diz o Senhor do Exército acerca dos profetas, tá? Dos profetas. Eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda esta terra. Tá vendo? Por causa e essa aqui é uma tradução. Eu vou pegar uma tradução melhor, uma tradução e vou pegar todo o texto para que o leitor entenda perfeitamente que João, ele escreveu usando exatamente o texto de Jeremias 23. Vamos lá, essa tradução aqui tá bem melhor. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Olha só, Jerusalém, tá? Jerusalém aqui, né? Por causa dos seus profetas, os maus profetas, tava, Jeremias estava ligando exatamente a cidade a Sodoma e Gomorra. Vamos lembrar, né? Vamos nos recordar lá do capítulo 11, né? De Apocalipse, quando João diz que a grande cidade era conhecida como Sodoma também. Mas também não vou entrar nessa questão agora.
E aí entra ali no versículo que eu citei agora há pouco. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: Eis que lhes darei a comer losna, e lhes farei beber água de fel. Não me pergunto o que é losna, tá? Eu não sei o que é isso. Mas continuando o versículo, ele diz: Porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. O importante é isso aqui, ó. Dos profetas de Jerusalém, ele está se referindo aos maus profetas, dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Que contaminação foi essa, né? Que contaminação foi a prostituição, o adultério. Vamos voltar lá no que diz o Apocalipse? Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação. E aqui Jeremias vai usar o mesmo termo se referindo aos profetas de Jerusalém, ó. Porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. O Apocalipse não é difícil. O Apocalipse é um livro até fácil de ser entendido. Porém, como eu já falei várias vezes e repito novamente, o Apocalipse não é um livro que se pode interpretar ao bel prazer do ouvinte, do leitor. Tá? Não tem como arrancar o Apocalipse de dentro do cânon bíblico e começar a ler ali, começar a tentar adivinhar o que significa cada símbolo. Você só vai conseguir interpretar de uma maneira correta tendo conhecimento do Antigo Testamento, principalmente do Antigo Testamento, porque João usou exatamente os símbolos que os profetas do Antigo Testamento usavam, principalmente Ezequiel, Daniel, Jeremias, Zacarias, Malaquias, Oséias. Ele usava esses termos porque eram termos cotidianos, dentro da cultura hebraica, era normal, eles possuíam esse conhecimento, eles usavam esses termos, tá? E também nós sabemos que o Apocalipse ele foi escrito no grego koiné. Por isso, o leitor ele necessita um dicionário teológico, tá? E um dicionário de grego. Ele necessita ter esse entendimento. Ele necessita entender cada termo segundo a língua que foi escrita, tá? Não adianta pegar um dicionário de português e ir lá no dicionário de português entender o que significa o termo terra. O cara vai entrar em parafuso, porque o termo terra lá no dicionário de português vai tá fazendo uma explicação em cima da cultura aqui no Brasil, em cima do que nós entendemos, em cima da nossa língua. Aqui não, você vai ter que pegar esse termo, tá? Você vai ter que pegar um dicionário teológico, tentar entender segundo o dicionário teológico e pegar um dicionário de grego e tentar entender também segundo a língua grega o que significa esse termo terra, segundo a língua grega. E depois você vai ter que pegar o resto das escrituras e tentar identificar no resto das escrituras como esse termo era empregado. Se você não fizer desta forma, você não vai conseguir entender o Apocalipse e vai criar um monte de heresias, né? E a gente consegue observar isso dentro do protestantismo. Tem heresia para todos os lados. Tem lá os adventistas que já marcaram a volta de Jesus Cristo um monte de vezes, um monte de vezes. Ele nunca voltou. A gente possui lá os testemunhos de Jeová, que também vira e mexe aí tá pregando a volta de Jesus Cristo e tem um entendimento totalmente errôneo a respeito do Apocalipse. Então, os pentecostais, eles fazem uma variação de interpretações, porque cada seita possui uma interpretação e todas elas tentam jogar a Igreja Católica dentro da profecia. Todas elas. Né? Os pentecostais eles são os piores, porque a maioria dos pastores ali, os pentecostais, a maioria dos pastores e dos líderes, eles não possuem nenhum tipo de conhecimento teológico. Eles não fazem curso de teologia,
E eles pegam uma Bíblia qualquer, como eu costumo dizer, uma tradução, uma versão que eles acham mais bonitinha, né? A tradução mais bonitinha, vai para o fundo do quintal da casa e começa a ler aquilo e grifar lá os 20 versículos que eles mais gostam e começa a se basear nesses 25, nesses versículos e construir uma doutrina em cima disso. E o Apocalipse, o que, que eles fazem? Eles retiram o Apocalipse do cânon bíblico, como se fosse um livro à parte da Bíblia, né? Não tivesse relação nenhuma com os outros livros, e começa a interpretar aquilo ao bel prazer. E começa a ver lá um cavalinho verde que vem do céu, um cavalinho vermelho, e começa a ver lá uma fera de 7 cabeças, de 500 chifres, e eles começam a querer jogar a Igreja Católica dentro daquilo. E, meu, é muito chato, eu não gosto também de ficar nem se referindo a o que cada seita prega, porque senão eu vou ficar a tarde inteira aqui pesquisando, porque cada seita possui um entendimento diferente. Então é isso, caros ouvintes. Neste vídeo eu quis explicar apenas o real significado do termo prostituta, o porquê a Babilônia era considerada uma prostituta. Esse termo ele está relacionado a um significado que não é o mesmo que nós possuímos no português. O termo Babilônia possui um significado de uma grande cidade, e o termo prostituta significa que essa cidade cometeu um adultério e uma imoralidade sexual, uma fornicação. Tá? E isso está relacionado à idolatria, ao caso de que essa cidade, a Babilônia, ela possui um pacto com Deus de Abraão, porém, esta mesma cidade que possui esse pacto se prostituiu com deuses de outras nações. Por isso ela é tida como a Babilônia e como a grande prostituta. Tá, ok? Então, nos próximos vídeos, eu vou buscar uma outra característica da Babilônia e eu vou mostrar também, segundo as escrituras e segundo a história também, eu quero trazer aqui relatos históricos. Hoje não precisa, né, porque só os livros dos profetas eu consigo fazer esta identificação, mas nos próximos vídeos eu quero trazer também alguns relatos históricos, provando que a prostituta, a Babilônia, corresponde à cidade de Jerusalém. Não tem como encaixar Roma, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, a Igreja Adventista, não tem como encaixar os Estados Unidos, né? Existem algumas seitas que tentam identificar os Estados Unidos ali como sendo a prostituta da Babilônia, não é os Estados Unidos, não é nenhuma outra nação, não é Adolf Hitler, não é Stalin, não é o comunismo também, tá? Não é o islamismo, não é nada disso. Ali corresponde apenas a uma cidade que cometeu um adultério com o seu Deus. E, como já pudemos ver em outros vídeos, em alguns artigos que eu escrevi, esta Babilônia corresponde à cidade de Jerusalém. Assim eu termino mais um vídeo. Paz e bem a todos e até a próxima.